adianta a gente proibir, gritar, ficar bravo, colocar de castigo. Não é isso que vai fazer os seus filhos entenderem que não é apropriado eles assistirem pornografia na idade em que eles se encontram. Aliás, pornografia não é apropriado em nenhuma idade, né? Mas quem é adulto, pelo menos, tem o direito de escolha e ele pode, de fato, sabe, discernir como é que diz? E saber se aquilo que ele está assistindo é algo que, sabe, é pertinente com os seus valores e as suas expectativas. Mas o adolescente ainda está no começo desse desenvolvimento. E, portanto, o que ele precisa que a gente faça? Ele precisa que a gente dê condições, dê insumos para que eles possam perceber aquilo que eles estão assistindo, né? Possa perceber que aquilo é algo que pode trazer para eles muito mais malefícios, né? Ou seja, muito mais problemas do que pode trazer benefícios. Então a gente precisa informar os nossos filhos, a gente precisa conversar sobre esse assunto com ele, né? Porque tão certo quanto eles ficarem fascinados pelo sexo na adolescência, é também que a pornografia ela não vai embora simplesmente porque a gente proibiu. Para que isso aconteça, para que o seu filho ou sua filha de fato não queira assistir e queira conversar também com você sobre esses assuntos e não queira assistir pornografia, é importante que eles tenham um conhecimento que mostre a eles, não é? E que eles se convençam, não é só a gente mostrar, a gente tem que ter uma argumentação que os convença de que de fato aquilo não vale a pena. Então veja, para isso a gente precisa fazer o quê? Uma abordagem que seja uma abordagem que a gente chama de abordagem empática, uma abordagem que a gente acolhe, não é a gente chegar gritando e apavorada, não é? E tirando a história de campo, não, porque isso só vai fazer com que ele esconda e não com que ele converse. Então a gente vai fazer uma abordagem empática, uma abordagem que acolha, uma abordagem que você mostre para o seu adolescente que você entende que esse interesse nessa idade é um interesse natural. Mas que mesmo sendo natural, existem questões que ele precisa saber que existe. E que, portanto, tem coisas que ele vai querer, mas que eles ainda não podem, não é? E por que ele não pode? Por que ela não pode? E aí vocês conversarem sobre essas questões, né? E para fazer isso, a gente precisa ir estimulando esse pensamento crítico deles. Então, perguntar, na hora que você se depara com uma situação como essa, sabe, em vez de já chegar brigando, já chega perguntando, o que ele está assistindo? Se você percebe que o que ele está assistindo é pornografia, sabe, perguntar, o que ele está entendendo? O que ela está entendendo daquilo que ela está vendo? Ou que ele está vendo? E aí, a partir do que ele vai dizendo, vocês então vão conversando e vai estimulando esse senso crítico. E aí vocês podem perguntar, e se fosse com a sua amiga? E se fosse com uma pessoa que você gosta? Se fosse com a sua mãe? Se fosse com o seu pai? Se fosse com você? E aí você vai conhecendo, a partir do que ele vai te dizendo, você vai poder conhecer o que ele pensa a esse respeito. E a partir do que ele pensa a esse respeito, você vai poder trazer um conteúdo de aprendizagem. Então daí porque é importante que a gente faça esse trabalho de reflexão com os nossos meninos e traga conteúdos que gerem valor, conteúdos que façam com que eles de fato aprendam o que está acontecendo naquela situação de pornografia, né? Então, provocar essa reflexão é uma coisa extremamente importante.